Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal Café com História. Eu sou Pedro Abreu, organizador e coordenador deste espaço de conhecimento em que podemos compartilhar ideias e pensamentos a respeito da nossa história recente, história moderna e também história antiga. Só dessa forma podemos compreender a natureza das coisas e de que maneira formou-se a sociedade atual da qual nós pertencemos. E um lema que não é meu, mas que eu gosto muito: o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então precisamos compreender a nossa história, estudá-la, analisá-la com uma mente aberta, sem partidarismos, sem amarras emocionais, ideológicas sobre quaisquer espectros. Devemos entender a história como seres humanos pertencentes a uma espécie que por séculos e séculos evoluiu, às vezes involuiu também, muitas vezes mais involuiu do que evoluiu, até chegarmos ao estágio atual de sociedade. Nós interrompemos um pouquinho, nós estávamos numa trilogia, falando sobre a história do Brasil. Nós paramos no segundo reinado, no período ali inicial, quando Dom Pedro II ele embarca ali como o supremo governante do Brasil, império. Vamos ter aí significativas mudanças neste período, a começar pelo início do parlamentarismo ali nos idos de 1840, e vai culminar ali com o aumento da pressão externa para a abolição da escravatura. Vamos também ter aí sanções da Inglaterra, principalmente do tráfico negreiro, mas que o Brasil continua fazendo esse comportamento de forma clandestina. Por isso a origem, coisas para inglês ver, vem dessa origem, porque o Brasil, neste período colonial, ele, para não perder a sua relação comercial com o Reino Unido, com a Inglaterra, que era a potência dominante já nessa metade do século XIX, ele, oficialmente ele adere as tratativas, para não sofrer sanções econômicas, mas por baixo dos panos o tráfico negreiro, essa coisa horrenda, essa vergonha, essa mancha na história nacional, continua ainda ocorrendo de forma clandestina. Mas, mudando de saco para mala, nós entramos num período agora, neste momento, bastante importante e bastante trágico, que é a questão de Israel-Palestina e agora a questão da guerra entre Irã e Israel. Essa disputa que é antiga, de povos que tem esses conflitos desde o período antigo. Temos aí em Israel, em Jerusalém, a invasão islâmica ali já no ano de 345, que os islâmicos invadem Jerusalém. Existe essa disputa territorial que já é marcada entre essa validação do território de Jerusalém, do antigo Israel, em que nessa terra que desde os períodos abraâmicos tem tido como uma terra prometida, é alvo de disputas entre islâmicos, com a invasão islâmica já ali em 345 depois de Cristo, e também já na Idade Contemporânea, em 1948, se tem aí a criação do Estado de Israel, que vai gerar aí maiores tensões ali no pós-Segunda Guerra Mundial entre
este Oriente Médio, né, predominante árabe, né, e persa, essa disputa entre xiitas e sunitas, correto? Nós precisamos entender, né, hoje nós vamos focar um pouco na história do Irã, né, o Irã, cujo povo, né, é dominado como povo persa, né, a Pérsia é aí uma das civilizações, né, porque a gente não pode mensurar um tempo, né, na Idade Antiga, porque tem muitas coisas a serem descobertas, né, na Idade Antiga. Mas a Pérsia é aí, tá entre os povos, né, um dos povos civilizatórios mais antigos aí desta região, né? E a Pérsia, né, nós vamos tratar ela a respeito deste Irã, né, que o reino da Pérsia foi chamado assim até o ano de 1935, e aí com o Reza Shah, né, primeiro monarca da dinastia Pahlavi, é que, né, mudou, né, o nome oficial de reino da Pérsia, o país se chamava Pérsia, para Irã. Irã, né, é naturalmente, né, um nome que já era conhecido entre a população local, né? Os povos originários iranianos, desde 3.000 a 4.000 anos antes de Cristo, já conheciam, já tinham este local, este lugar, né, que formou-se esse grandiosíssimo Império Persa, né, este poder vestido grande, como aí Irã, já era conhecido esse nome, só que em 1935, então, oficialmente, o nome da Pérsia, né, como Império Persa, é substituído pelo nome Irã, Reino do Irã, que nós vamos tratar, que vai durar até 1979, com a Revolução Islâmica. Do que consiste, né, este Irã moderno? Falando de forma breve e resumida. O que propriamente se caracteriza essa dinastia Pahlavi, né? Se deu, né, no ano de 1925 com um golpe de Estado dado pelo então líder das forças armadas iranianas, persas, que se chamava Pérsia na época, por Reza Shah, isso em 1925, que rompe com dinastias anteriores e se autoproclama imperador da Pérsia, rei dos reis, comandante dos exércitos, né? E então essa dinastia, né, com Reza Shah, se inicia no ano de 1925. O fator primordial para entendermos, né? O Reza Shah, então, ele se proclama, né, imperador da Pérsia em 1925. Ele não tem nenhuma origem de nobreza, de uma origem monárquica, né? Ele é meramente um militar que subiu na carreira do exército iraniano e, com isso, né, ele de fato ele tinha uma origem bastante humilde, inclusive, e assim como Napoleão Bonaparte, com certeza foi uma grande inspiração para ele, se autoproclama imperador, mas há uma ruptura de dinastias neste ano de 1925, sendo que o Reza Shah, né, ele não tem uma origem da nobreza, ele é meramente um militar que se autoproclama imperador
já dentro de um período, já dentro de um governo monárquico existente na Pérsia. O que acontece neste período? O Irã, né, ele já descoberto por muito tempo, já é alvo de disputas imperialistas, né, uma grande influência dos britânicos já, né, no início ali do século XX. Essa influência de grandes potências também, primeiro o Reino Unido, depois os Estados Unidos, se intensifica, né, na segunda metade do século XX. Então morre Reza Shah, né, o primeiro da dinastia, e assume aí o ponto principal, o seu filho sucessor, filho de Reza Shah, um homem chamado Reza Pahlavi. Então, em 1953, ocorre este golpe militar no Irã, e Reza Pahlavi ele vai governar o Irã de 1953 até 1979 de forma autocrática. O que é um governo autocrático? Um governo autocrático, ele não necessariamente, não assumidamente, ele é uma monarquia absolutista. Nós vemos ali que há, né, um parlamento, há um primeiro-ministro, há disfarçadamente uma estrutura inspirada no modelo inglês de parlamentarismo, e uma certa liberdade, entre aspas, né, disfarçadamente, de um certo grau legalista. Mas isso é um disfarce, né? O que temos aí é uma ditadura ferrenha, né, autocrática, e que no final das contas, além, né, do Shah ser aí o imperador, ele governa de forma autocrática, de forma absolutista e de um caráter estritamente repressor e discricionário, certo? O que acontece neste período, tá? Nós temos aí uma influência, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, existe um interesse de potências exteriores, como eu expliquei, pelo seu potencial petrolífero na região, né, do Irã, que se chamou Irã em 1935, como também falei. Então, existe, né, um apoio grande dos Estados Unidos para este governo do Shah Reza Pahlavi. Há também, né, um forte caráter anticomunista, anti-União Soviética, né? Há um apoio dos Estados Unidos a este governo, justamente pelos seus interesses dentro, né, da nação iraniana, com o seu poderio econômico e potencial econômico que se dá pelo petróleo. E também, né, nós temos aí uma característica. O Irã, ele é um país muçulmano, mas ele não é árabe. Ele é origem persa, né? Ele é exclusivamente um país que tem de uma cultura islâmica, é um país muçulmano, mas ele não é árabe. Isso é uma informação bastante importante até para fazer provas, né? O Irã, ele não é árabe, ele é persa. E neste período, né, o Reza Pahlavi, ele é um imperador, ele é um Shah, que é um imperador, né? O Shah é um termo que se usa na cultura ali iraniana, mas ele é o título, de fato, ele é o imperador supremo, comandante em chefe das forças armadas iranianas, e age de forma discricionária. Ele é um muçulmano secular, né? E ele, dentro deste islamismo secular que ronda o governo iraniano,
o país ele vai começar ter um investimento, né? O Shah vai fazer um movimento de modernização do Irã, né? Muitas construções de rodovias, a estrutura, né? Até inclusive nos dias de hoje estão preservadas, né? Essa modernização, o país ele é muito modernizado, justamente pela economia petrolífera apoiada pelos Estados Unidos, e há também, digamos assim, uma pequena revolução induzida pelo Shah nos costumes. Por ser um país de origem muçulmana e principalmente no seu interior, existe ali um caráter, né, xiita. Né? O que é o caráter xiita do islamismo? Xiita é, digamos assim, o islamismo mais fechado, é o islamismo mais ortodoxo. E o Shah ele queria o contrário, ele queria ocidentalizar o Irã, ele queria tornar o Irã, apesar de persa, apesar de um país muçulmano, próximo ao Oriente, introduzir até uma cultura predominantemente, ali nesse contexto da Guerra Fria, norte-americana. Então, como eu falei, as relações são muito estreitas, né? Os Estados Unidos ali, né, se vê quase como uma potência militar, né, quase um braço, quase não um braço, né, seu no Oriente Médio, né, como Israel é hoje, né, total apoio. E existe os costumes da população, né, vão se secularizando, né, a cultura norte-americana é permitida no Irã, o cinema, as mulheres têm assim liberdade de vestimenta, né, cinema, os artistas, então toda essa cultura ocidental é trazida para o Irã, né, e essa modernização, até nos seus estilos arquitetônicos, de costumes e até morais, vão se infiltrando no Irã com esse caráter pró-Estados Unidos, anticomunista e com um braço de poder econômico aliado norte-americano no Oriente Médio. Só que, como eu falei, há um forte movimento de islâmicos xiitas. E há também um caráter repressor, porque o Shah, apesar de modernizar o Irã, ele vai, né, suprimir muitas garantias também individuais. Ele vai, por exemplo, perseguir sociais-democratas, humanistas, intelectuais, marxistas eram, né, fortemente repreendidos, assim como em todas as ditaduras militares que estavam ocorrendo aqui no Ocidente, aqui na América Latina. Então as características eram as mesmas, né? Qualquer influência da União Soviética era reprimida, né, pelo governo autocrata iraniano, e os interesses, né, e a privatização destes donativos petrolíferos na região. Isso vai gerar uma insatisfação popular, uma impopularidade muito grande, né, contra o Shah Reza Pahlavi. Os religiosos xiitas, os ayatolás, vão, né, ter aí um respaldo muito forte, um apoio popular maciço neste processo. Então, os ayatolás, com um caráter fortemente nacionalista, né, com uma população que vê seus direitos individuais, trabalhistas inclusive, né, apesar das melhorias econômicas, muito deteriorados. E temos aí também um forte espírito anti-americano por parte desta ala xiita do islamismo, deste movimento dos ayatolás, em que chega o momento em que uma figura central na história se destaca, que é o Ayatollah Khomeini,
esse é a peça principal que vai culminar, né, já nessa imagem deste regime do Shah Reza Pahlavi muito deteriorado, justamente por essa ocidentalização que não é bem vista e é abominável por esses islâmicos radicais e xiitas, com o apoio de uma população assim bastante tolhida nos seus direitos. Então, é organizado esse golpe de Estado que se dá em 1979, que vai destituir, né, o Ayatollah Khomeini e vai inaugurar a República Islâmica em 1979. O Ayatollah Khomeini vai falecer aí no final dos anos 80 e o seu sucessor é o que governa até hoje, que é o Ayatollah Khomeini, né? Então, essa República Islâmica, ela vai perdurar, está perdurando até hoje, né? Um país de uma monarquia com caráter islâmico secular, ela vai se tornar aí uma república islâmica xiita, né, radical, onde principalmente as mulheres são muito repreendidas, né, as liberdades individuais não há. Então, as mulheres, né, têm uma mudança muito brusca, porque apesar da repressão dos Pahlevis, elas tinham uma certa liberdade individual, porque justamente o Irã estava no processo de ocidentalização. E com a Revolução Islâmica em 79, essas liberdades individuais elas vão ser, né, bastante suprimidas, né, porque é imposto, né, o manual islâmico xiita, né, toda aquela ocidentalização do Irã é banida, né, o Ayatollah, então ele vai criar diretrizes morais, vai impor a cultura islâmica xiita no Irã. Então, este regime se fortalece muito, né, a República Islâmica se fortalece muito com o seu poderio militar e hoje encontramos então essa disputa, né, entre há uma crise interna há uma satisfação, embora muito reprimida, há uma insatisfação por este regime que é bastante fundamentalista religioso, que principalmente para as mulheres oprime suas garantias fundamentais, mas também a gente precisa observar a característica de que há interesses, com a queda dessa República Islâmica, também haverá até que ponto as potências ocidentais terão interesse sobre esse potencial econômico baseado no petróleo no Irã. Então é uma questão complexa, é uma questão bastante singular na história oriental, dessa grande nação, riquíssima culturalmente e que vai se alastrando até os dias de hoje. Falaremos no próximo episódio mais sobre a história iraniana e vamos tratar especificamente do conflito Israel e Irã. Obrigado pela participação de todos. Como falei antes, não deixe de curtir, de compartilhar e seguir o nosso canal. Até um próximo episódio. Tchau, tchau.